E aí, pessoal, vamos continuar então? Ó, eu estava dando uma olhada na apostila, tem um monte de questões aí que tem assuntos, são diversas questões que vocês não viram. Tem questão envolvendo conservação de energia, energia cinética, energia potencial elástica, são assuntos que vocês não viram. Colisões, tem uma questão que envolve colisão, quando um corpo colide com o outro, o que a gente vai fazer. São coisas simples, mas que vocês não viram, então eu vou deixar essas questões de lado. Campo elétrico, campo magnético, tem tudo isso aí nessas questões aí da parte de centrípeta. Então eu vou pegar aquelas que eu acho que são pertinentes, tá? Então continuando na mesma página, página 232 para o segundo MED e página 338 para a segunda série. Nessa mesma página, vamos a partir daí então, questão 5, a questão muito simplesinha, é só aplicar a fórmula. Diz assim, não ter vergonha de fazer. Eu não colocaria uma tão simples assim na prova. Um motociclista descreve uma trajetória circular, de raio 5 metros, com uma velocidade de módulo V igual a 10 metros por segundo, medida por um observador inercial. O observador inercial é um observador em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Considerando que a massa combinada do motociclista e da motocicleta vale 250 kg, qual a alternativa que expressa corretamente o módulo da força centrípeta necessária para a realização da trajetória circular? Quer saber a centrípeta, gente? Até eu sei fazer, né? Eu falei que então essa questão de número 5. Falou que é uma trajetória circular de raio 5 metros. Falou que o sujeito faz aquela trajetória com velocidade de 10 metros por segundo. E falou que a massa da motocicleta e do motociclista, as duas juntas, somam 250 kg. Pediu qual que é a força resultante centrípeta que atua. Então é só fazer FCP é igual a M, V ao quadrado, sobre o raio. Ele não entrou em detalhes se essa trajetória circular é no plano horizontal, é numa lombada, é numa depressão. Não entrou em detalhes, só perguntou qual que é a força centrípeta. Atuam forças na moto? Atuam. A resultante delas deve garantir uma resultante que será centrípeta, que portanto irá apontar para o centro da trajetória na direção do raio. Só que não entrou em detalhes. Então é só para aplicar a fórmula essa questão. Qual que é a força resultante? Centrípeta. É a massa da moto, não tem que transformar unidades. Está tudo bonitinho no sistema internacional. Velocidade 10 metros por segundo ao quadrado, pelo raio da trajetória, 5 metros. Então a força centrípeta vai valer 100, 2.500 por 5, 5.000 newtons. Não é isso, gente? 25 por 5, 5, com mais um zero, com mais 2 zeros, 5.000 newtons. Alternativa B. 5, esse kN significa kilonewtons. 5 kilonewtons. Alternativa B é a correta. Questão 6. Força centrípeta é a força resultante que puxa um corpo na direção e sentido do centro da trajetória de um movimento curvilíneo. Só tem força centrípeta se o movimento for curvilíneo. Se o movimento for retilíneo, não tem centrípeta. Então tem a ver com a forma da trajetória. Já falei isso N vezes. A ocorrência de centrípeta tem a ver com a forma da trajetória. Um exemplo de força centrípeta é a força gravitacional no movimento do planeta Terra ao redor do Sol. Nesse caso, é a força gravitacional entre o planeta e a estrela que faz com que a Terra não escape da trajetória elíptica ao redor do Sol e deixe de orbitá-lo. É a força de atração gravitacional. Essa tal força de atração gravitacional, eu passei a fórmula do Newton para vocês. É aquela que diz assim, que é a constante de gravitação universal, a massa, no caso, seria a massa da Terra, multiplicado pela massa do Sol, pela distância entre eles ao quadrado. Essa distância aqui, ó, vai ser o raio da órbita da Terra em torno do Sol. Certo, turma? Essa é aquela fórmula que nós vemos na questão 1 desse módulo. Lembram-se? De gravitação. Nós usamos essa fórmula para resolver. Analisando o movimento curvilíneo de um carro em uma pista horizontal, a força que tem o papel de força centrípeta é... Aí ele entrou no caso específico. Primeiro ele falou da Terra e do Sol.
que é a força de atração gravitacional, eu botei a forma só para a gente recordar, algo que eu não havia dado ainda, é responsável pela trajetória elíptica da Terra em torno do Sol, portanto uma trajetória curvilínea. E no caso do carro fazendo uma curva numa pista horizontal? Alternativa B, é a força de atrito entre os pneus e a pista. Questão 7 é muito fácil. Questão 8 não tem nada a ver com centrípeta, é um movimento retilíneo. Pergunta se um avião está em movimento retilíneo com velocidade constante, o que ele pode falar das forças que atuam? A questão 8. Ora, o movimento retilíneo uniforme, as forças que atuam não produzem aceleração. Movimento retilíneo não tem aceleração centrípeta. Movimento uniforme não tem aceleração tangencial. Não tem força resultante. A força resultante é zero. Ele se move com velocidade constante. A questão 9 também não tem a ver com centrípeta. É uma aceleração no avião para frente. A questão 10 depende de energia mecânica que vocês não viram. A questão 12 é a energia potencial elástica. Certo, gente? A questão 11 é fácil. A questão 11 é assim. Não, só que ele fala em energia cinética também. Tem que saber que a energia cinética é mv² sobre o raio. Então deixe essas questões de lado. Tá? Aí tem campo elétrico, campo magnético, gravitação, olha a questão 14. Então, para a gente encerrar essa aula, gente, vamos fazer uma questão. Essa questão 17 aqui eu selecionei para fazer com vocês. Ó, na página 235, para o MED. Página 235 para o MED. 17 é legal. E página... Oh, Senhor Deus. Página 341 para a segunda série. 235 para o MED. 341 para a segunda série. Vamos nela. Questão 17. Envolve energia também, mas eu vou fazer porque é um trechinho pequeno. FUVEST. O projeto para um balanço de corda única em um parque de diversões exige que a corda do brinquedo tenha um comprimento de 2 metros. O projetista tem que escolher a corda adequada para o balanço, a partir de 5 ofertas disponíveis no mercado. Cada uma delas com distintas tensões de ruptura. O que é tensão de ruptura? É aquela força que quando a corda ficar submetida a ela, ela se rompe. Ela não aguenta segurar. Então tem a corda 1, tensão de ruptura 4.200 newtons, a corda 2, tá? Vai numa escala crescente, né? A corda mais resistente é a 5, que se rompe com 29.000 newtons, certo? Depois vem a 4 com 20.000 newtons e assim vai. Essa tensão que aquela corda consegue, até ali ela suporta. Dali para frente a corda não suporta, ela se rompe. Ele também tem que incluir no projeto uma margem de segurança. Esse fator de segurança é tipicamente 7. Ou seja, o balanço deverá suportar cargas 7 vezes a tensão no ponto mais baixo da trajetória. Quer dizer, a corda, imagine que ao passar no ponto mais baixo da trajetória, que é o ponto em que a corda é mais exigida, o balanço, né? A criança saiu de lá, veio balançando. Olha que a corda recebe maior esforço. Onde é que ela é submetida à máxima tração? No ponto mais baixo da trajetória. No ponto mais baixo da trajetória, se a corda se a força necessária para manter a criança na trajetória for de 1.000, a corda tem que estar projetada com um fator de segurança 7, ou seja, tem que segurar 7 vezes 1.000. 7.000. Certo? Vamos entrar em detalhes sobre isso novamente já já. Admitindo que uma pessoa de 60 quilos, ao se balançar, parta do repouso de uma altura de 1,2 metros em relação à posição de equilíbrio do balanço, as cordas que poderiam ser adequadas para o projeto são aceleração da gravidade, desprende qualquer atrito ou resistência. As cordas são inextensíveis, ou seja, não são elásticas, elas não esticam. Quais são as cordas adequadas? É a corda 1, 2, 3, 4, 5, todas são boas, todas dão certo? A B, a C, quais são as cordas que obedecem à especificação do projeto? Ele falou na página anterior que a corda do brinquedo tem um comprimento de 2 metros. E que uma pessoa de 60 quilos vai partir do repouso de uma altura de 1,2 metros em relação à posição de equilíbrio do balanço. Então vamos lá, meninada, ó. Vamos fazer essa questão de número 17, é isso? 17. Imagina que aqui está o suporte do balanço, está aqui em cima, ó. Está o suporte do balanço. Aqui está a posição de equilíbrio do balanço. Posição de equilíbrio quando não tem
Ninguém está balançando. Aqui está a posição de equilíbrio do balanço. Quanto que vale a corda do balanço? 2 metros. A criança vai fazer isso aqui, não é verdade? Tchan, 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 tchan. Então a trajetória vai ser um arco de circunferência, cujo raio vai ser o comprimento da corda. 2 metros que ele deu. Aí vou botar uma criança aqui nesse balanço e vou soltá-la a partir do repouso de uma altura de 1,2 metros em relação à posição de equilíbrio do balanço. Então aqui está a criança aqui, vai ser solta, e ao passar por aqui, ó, no ponto mais baixo, com certa velocidade, obviamente a velocidade que ela terá aqui em cima vai depender dessa altura, não é verdade? Porque envolve energia potencial, gravitacional, que nós não vimos ainda. Então aqui está a posição de equilíbrio do balanço. Aqui está a altura da qual a criança vai partir. Sendo que ela parte do repouso. A partir do repouso. Não é verdade? Sim, é verdade. Então esta altura H aqui vale 1,2 metros. A criança é solta do repouso ali. Com qual velocidade ela chega aqui? A gente teria de fazer por conservação de energia. Nessa questão existem duas formas de energia mecânica envolvidas, que são energia potencial gravitacional, relativa à posição da criança, a altura que ela tem, certo? E que vai se transformar em energia cinética. Se eu erguesse mais a criança para uma altura maior, ela teria maior energia potencial gravitacional, de tal maneira que chegaria aqui embaixo com maior energia cinética também, com maior velocidade. Esta altura H interfere numa razão direta aqui nessa velocidade. Ó. Quanto maior a altura H, maior a velocidade. Certo, gente? Então eu faria energia mecânica aqui, por conservação de energia. Ele fala que não tem atrito, etc. Mas esse é o assunto daqui a uns dias. É igual a energia mecânica aqui, nós vamos chegar à conclusão que a velocidade da criança ali embaixo tem uma relação com essa altura aqui, que é V igual a raiz de 2GH. Já usei essa expressãozinha com vocês em outra questão, outro dia. Ok? Velocidade aqui embaixo, raiz de 2GH. Isso aqui tem a ver com conservação de energia, assunto que eu não dei em detalhes, não dei nada para vocês. Estou mencionando a relação apenas para a gente resolver a questão da FUVEST. Então, qual seria a velocidade da criança aqui embaixo? Raiz de 2GH. E esse H é 1,2 metros. Então, a raiz de 2 vezes 10 vezes o H, 1,2 metros. 2 vezes 1,2, 2,4 vezes 10, raiz de 24. Não vou fazer essa conta, não. Não dá a raiz exata, deixa a raiz de 24, porque na expressão da centrípeta vai aparecer V ao quadrado também. Agora a parte que nos interessa de centrípeta. Quando a criança passa ali embaixo, existe força centrípeta sobre ela. E esta força centrípeta deverá ter a direção do raio ao raio da trajetória aqui, ó, e apontar para onde? Para o centro da curva, portanto apontar para cima. Quais são as forças que atuam no balanço aqui? É a tração que a corda que a gente quer escolher deve suportar, não é? Vou ter que calcular essa tração, para depois escolher a corda. E o peso da criança que ele nos deu. A criança tem 60 quilos. Quanto pesa a criança de 60 quilos? M vezes G, 600 newtons, não é verdade? Ali eu vou aqui e faço FCP, força resultante centrípeta, é igual a M, V ao quadrado, sobre o raio. Quem que é a força centrípeta ali naquele ponto? É a resultante entre a tração e o peso, que deve apontar para o centro da trajetória, portanto para cima, condição tração maior que o peso. Ok? É o ponto em que a corda é mais exigida, é no ponto mais baixo da trajetória, onde a velocidade inclusive é a maior. Porque depois aqui, na subidinha, ela perde velocidade. Na descida ela ganha. Então, ó, acelera, retarda. Acelera, retarda. Aqui é o ponto de máxima velocidade. E então a tração é máxima ali. Então fica tração menos peso. É igual a mv quadrado sobre o raio. A tração nós queremos mv quadrado sobre o raio. A tração nós queremos calcular o peso da criança de 60 quilos, junto com o balanço, 600 newtons. A massa, 60 quilos. A velocidade, raiz de 24 ao quadrado. Esse radical aqui vai sumir já já. Pelo raio da trajetória, que é o comprimento da corda do balanço. 2 metros. Então fica T menos 600 é igual a raiz de 24 ao quadrado. 24 sobre 2, 12.
12 vezes 60, 12 vezes 10, 600, 720. É isso? Então a tração vai ser 720 mais 600, 1.320 newtons. Essa é a tração que a corda suporta. Mas o que ele falou na questão? O que ele falou na questão? Que o fator de segurança é 7. Ou seja, o balanço deverá suportar carga 7 vezes a tensão no ponto mais baixo da trajetória, naquela condição da questão. Qual que é a tensão no ponto mais baixo da trajetória? 1.320. Qual que é a carga que o balanço deve suportar? 7 vezes 1.320. Não é não? Então a tensão máxima vai ser 7 vezes 1.320. 1.320 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14, vai 1. 3 vezes 7, 21. 22 vão 2. 14, 15 mil. É isso? 15.240 newtons. Não. 9, estou ruim de conta. Ó, 7 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14, conta aqui, vai 1. 3 vezes 7, 21. 1 aqui. Vão 2, ô jumentão. 7 vezes 1, 7, 2, 9. 9.140 newtons. Vocês não tinham errado na conta. Quais cordas suportam aquela tensão com coeficiente de segurança de 7? Qual tem tensão de ruptura maior que essa? 9.140. A partir da corda 3, né? Cordas 3, 4 e 5. É isso aí. Gostaram? Obrigado. Um abraço a todos. Telefone do José Mário, 991411208. Na dúvida, passa um zap para mim que a gente conversa. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.